Agora a gente segue para o Congresso Nacional. Mesmo com forte pressão do governo, a Câmara dos Deputados rejeita a medida provisória que serviria como alternativa ao aumento do IOF. A repórter Vitória Abel, que está acompanhando tudo desde os últimos dias, as primeiras conversações, negociações, acompanhou a votação, traz agora os detalhes e também os bastidores. Derrota do governo. Vitória, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma derrota que foi sentida, justamente pelo Palácio do Planalto e já causa uma reação do Partido dos Trabalhadores, porque os aliados de Lula dizem que a chave eleitoral foi virada. E a partir de agora, o partido vai sim trabalhar no tudo ou nada, já pensando totalmente nas eleições de 2026, já que eles avaliam essa derrota aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, como uma derrota política provocada pelos aliados que estão pensando justamente nas eleições de 2026. Só para a gente explicar para todos que nos acompanham, a medida provisória que previa a taxação, o aumento da taxação sobre aplicações financeiras, ela vem tramitando no Congresso Nacional desde o início do ano. Essa medida provisória, portanto, estava em invalidade e ela previa uniformizar, nesse último relatório feito, a taxa de imposto de renda sobre aplicações financeiras em 18%. O governo fez diversas concessões para os integrantes de centro, para os parlamentares de centro, inclusive para a bancada do agronegócio, manteve a isenção de 2 tipos de investimento que eram pedidos pelos parlamentares, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. O governo também retirou uma elevação na taxa sobre as receitas das bets, os sites de aposta, mas tudo isso, toda essa negociação não funcionou, foi por água abaixo, porque antes mesmo dessa medida provisória ser votada no mérito, a oposição conseguiu aprovar um requerimento de retirada de pauta, que é algo muito comum aqui na Câmara dos Deputados, mas é muito difícil dele ser aprovado. Geralmente, o governo, nas votações que interessam ao Palácio do Planalto, conseguem derrubar esses requerimentos de retirada de pauta e a pauta segue normalmente para votação do mérito da matéria. O que aconteceu hoje foi que a oposição conseguiu aprovar esse requerimento de retirada de pauta por 251 votos favoráveis e só apenas 193 contrários, e com esse requerimento aprovado, a matéria foi retirada da pauta, portanto, não foi votada aqui no Congresso Nacional. Se não foi votada na Câmara, não tem como seguir para o Senado, então essa medida provisória que tinha validade até hoje à noite caduca. E o governo, agora o Ministério da Fazenda, começa a traçar caminhos, o que deve fazer para substituir um rombo fiscal que ele deve ter no ano que vem, no ano de 2026, sem essa medida provisória. A gente conversou já com integrantes do Ministério da Fazenda que nos disseram que para 2026 a previsão de rombo fica em 30 bilhões de reais, somados já a cerca aí de 10 a 15 bilhões de reais que essa medida provisória poderia arrecadar e também poupar o governo de gastar nesse ano de 2025. No total, então, o governo vai ter um prejuízo de até mais ou menos 45 bilhões de reais sem essa medida provisória entrando em vigor, de fato, com a aprovação do Congresso Nacional. Mais cedo, a gente conversou com o líder do PT, Lindbergh Farias, logo depois dessa derrota aqui no Congresso Nacional, e ele disse justamente que essa foi uma derrota política, destacou a participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nas negociações, justamente para impor essa derrota para o presidente Lula, que pode ser um adversário dele em 2026, e Lindbergh disse que agora justamente o governo vai passar a olhar para a disputa eleitoral, lembrando aos eleitores que o Congresso Nacional trabalha a favor dos privilegiados e dos mais ricos, nas palavras dele. Vamos ouvir. Foi igual a questão do IOF. Aqui teve uma aliança, boa parte do Centrão com o bolsonarismo. Foi aquela turma que defendia PEC da blindagem com anistia. As ruas se levantaram contra isso. Fazerem isso, tirar 35 bilhões do orçamento dessa forma, eles estão comemorando aqui, mas pode ter certo. O povo vai ficar contra. Está ficando marcado.
o termo Congresso Inimigo do Povo contra esse pessoal. Pois é, e justamente essa é uma campanha que já está sendo traçada pelos integrantes, pela direção do Partido dos Trabalhadores, inclusive nas redes sociais. Já foi retomada aquela hashtag Congresso contra o Povo, que tinha sido criada quando o Congresso Nacional derrubou aquele decreto que previa o aumento do imposto sobre operações financeiras, prevendo também já, elevando a um prejuízo, melhor dizendo, do governo. O PT retoma essa hashtag e justamente prevê um discurso já em redes sociais dos ricos contra os pobres, e o Congresso Nacional sendo um defensor dos privilegiados. Essa deve ser agora o mote do PT e também, é claro, do Palácio do Planalto. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que é justamente um representante da oposição, admitiu e agradeceu no plenário da Câmara dos Deputados a articulação do governador Tarcísio de Freitas para ajudar a essa derrota da medida provisória do governo. Vamos ouvir. Eu quero agradecer alguns governadores que trabalharam muito esta noite. Governador Tarcísio do estado de São Paulo, que inclusive já foi atacado na outra tribuna, porque começam a se preocupar com o Tarcísio. É o principal estado do país, um estado que ele vem enfrentando o crime organizado como poucos governadores. E, governador Tarcísio, receba do alto da tribuna da Câmara dos nossos deputados o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho. Você tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro para que a gente possa fazer essa coalizão em prol do Brasil contra aumento de impostos. Pois é, e essa participação de Tarcísio nas articulações foi inclusive confirmada por aliados dele, do governador de São Paulo, para a gente aqui na Jovem Pan. Portanto, Tarcísio se colocando, sim, na disputa presidencial de 2026. Além da resposta política que o Partido dos Trabalhadores e o Palácio do Planalto deve fazer por meio do discurso, o Ministério da Fazenda já começa também a tentar ver que caminho seguir a partir de agora, com esse prejuízo que ele terá no orçamento do ano que vem. Um dos caminhos, é claro, pode ser o corte de gastos, o corte de despesas no orçamento do ano que vem, mas é um montante vultuoso, 30 bilhões de reais. Outra alternativa é o governo editar decretos que se refiram apenas ao imposto sobre operações financeiras, portanto, voltando àquela polêmica anterior de aumento do IOF, e também decretos trazendo um aumento do imposto de importação, porque são dois impostos que têm um caráter regulatório e, portanto, o governo pode aumentar esses dois impostos apenas por decreto, sem precisar de autorização do Congresso Nacional. A perspectiva da Fazenda e também de representantes do Palácio do Planalto é que é muito difícil um novo projeto de lei prevendo as mudanças que a medida provisória trazia avançar no Congresso Nacional, justamente porque o clima não está bom para o governo, a chave virou e 2026 já começou para a oposição e agora também para o governo. Tiago. É isso, os bastidores com a Vitória Bel falando sobre esse resultado. A MP nem chegou a ser votada e agora saber qual vai ser a alternativa do governo, e tem toda essa mistura política já pensando em 2026. Já já você volta com mais bastidores e informações. Quero trazer, claro, os nossos comentaristas, Dora Kramer, Túlio Nassa e a Priscila Silveira aqui com a gente para analisar o que aconteceu agora há pouco na Câmara. Dora Kramer, são inúmeros os aspectos desse resultado. A Vitória fala dessa articulação do governador Tarcísio, mas eu pergunto para você, o governo vinha surfando numa onda positiva nos últimos dias, até hoje saiu a pesquisa Quest, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e agora vem essa derrota no Congresso Nacional. Boa noite, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Túlio, Priscila. Boa noite a todos. Pois é, o bom momento está expresso nas pesquisas, mas no Congresso a coisa não é tão fácil como parecia, tão favorável como parecia. Mas era um resultado esperado. Primeiro, que a comissão mista ontem aprovou por um voto. Segundo, que essa medida ela substitui um decreto de fevereiro que foi derrubado pelo Congresso. Então, por que o Congresso... E aí, o Supremo recuperou parte desse decreto que foi derrubado, quer dizer, o Congresso ficou ainda mais
abespinhado, então não tinha a menor condição evidente. Por que o mesmo Congresso que derrubou ia aprovar agora? O governo acho que estava achando que esse bom momento podia influenciar, e aí parte para esse caminho de como se acha muito bem com a população, com a popularidade, começa já a fazer essa campanha agressiva de jogar Congresso contra a população. Isso é um caminho realmente perigoso, porque é o caminho da antipolítica. Agora, aí o governo reclama, bom, não vou ter dinheiro. Ué, mas é o preço que se paga por uma política fiscal não austera, para dizer o mínimo. Vou dizer direito, irresponsável, né? Então, não tem uma política fiscal, não quer fazer austeridade nos gastos. Sério, o Congresso avisou várias vezes, sabe? Eu não me lembro qual votação que foi, e o Congresso votou a favor do governo e disse, olha, é a última vez, daqui para frente tem uma risca de giz. Não passa, não tem mais medida que aumente a arrecadação, tem que fazer de outro jeito. Então, por falta de aviso, realmente não foi. Então, é derrota mesmo, é derrota porque tem condições, dados objetivos envolvidos nessa derrota, não havia como ter uma vitória. Ô Túlio, e hoje durante toda a discussão o governo disse, olha, se essa medida provisória for derrubada, e no caso não foi nem votada, caducou, o governo vai ter que tirar dinheiro das emendas parlamentares para compensar alguma coisa. Ou seja, o governo faz essa ameaça, mas mesmo assim o Congresso Nacional, a Câmara especificamente, tomou essa decisão. Boa noite, Túlio. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Boa noite, Priscila. Bom, hoje eu sou o bendito fruto entre as mulheres, né? Com duas craques aqui, a Priscila e a Dora. Então, um dia especial para todos nós aqui. Tiago, olha só, o governo federal, mesmo diante dessas ameaças de emendas, sofreu uma derrota crassa, né? Uma derrota retumbante na Câmara dos Deputados. E essa derrota tem nome, é a derrota do populismo. Eu vou lembrar aqui Henrique Krause, que é um historiador mexicano, grande autor sobre populismo, que dizia que o populista, ele incita a sociedade contra a parte dela que ele quer dividir, ele alimenta o ódio de classes. E é exatamente nessa linha que o governo tentou surfar do populismo e se deu mal, alegando que deveria cobrar os mais ricos, que essa cobrança tributária faria justiça social. Só que ele esqueceu o óbvio, o lulante, que ele precisava combinar isso com o Congresso Nacional e precisava também do apoio da população. E será que a população apoia aumento de imposto pelo simples aumento de imposto? Uma coisa é o IR, a isenção do IR, que traria benefício à população. Agora, o simples aumento de imposto, o que ele faz? Ele afugenta investimento, ele aumenta o risco Brasil, ele aumenta a inadimplência das empresas. Nós batemos recorde de inadimplência, inclusive de pedidos de falência e de recuperação judicial. Então, no lugar da frase do Lindenberg Farias, que ele diz que o Congresso é o inimigo do povo, querendo dizer que o governo é o amigo do povo, querendo cobrar tributo, eu vou lembrar de Rui Barbosa, que dizia que numa democracia nada mais falsificado que o título de amigo do povo. Ô Priscila, e mais cedo, antes desse resultado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, ele foi bem explícito, olha, o 1% apenas da população vai ser penalizada com esse aumento de impostos, tentando, claro, explicar, justificar por números o que o governo estava propondo, mas veio essa derrota e agora o governo vai ter que se reorganizar. A própria Vitória falou, algumas outras medidas vão ter que ser adotadas pontuais para tentar contornar o que a Câmara decidiu hoje. Boa noite, bem-vinda, Priscila Silveira. Boa noite, Tiago, Dora, Túlio, toda a nossa qualificada audiência. Tiago, há pouco o ministro Haddad havia dito que já tinha feito compensações e esperava, sinceramente, que haveria aprovação, mas como eu disse aqui os meus colegas, eles esqueceram de combinar com quem vota. A gente observou aqui mais uma vez um protagonismo do Centrão e a atuação do governador Tarcísio de Freitas se colocando à frente para a votação em contrário. Então, por mais que a parte ali da esquerda tenha dito que isso não é mais uma disputa técnica e sim eleitoral, nunca deixou de ser, sempre passa ali a ser uma questão eleitoral, já visando o cenário de 2026, então, nesse sentido, o governo vai ter aqui que fazer outras, traços para poder gastar menos e não vai ter mais aquela questão da arrecadação, e eles colocam para a plateia
essa perda no sentido de que, olha, agora nós teremos essa perda de tantos milhões em razão de não ter sido aprovada essa questão do IOF, mas, Thiago, o que nós precisamos saber e lembrar é que não adianta nada arrecadar, isso é uma questão matemática, comezinha de todas as regras de quer que seja, que se eu tenho mais gastos, não vai adiantar arrecadar. Então, claro que é uma derrota evidente para o governo, tendo em vista que a gente visualiza mais uma vez o Centrão comandando as votações. E por que é uma perda? Porque, obviamente, se a medida provisória terminaria hoje, ela tem um prazo, um lapso temporal de 120 dias, ela perde, de fato, o seu objeto, e agora vai o governo tomar lá da CAF, já mencionando por aí, pulverizando a ideia de que vai concentrar, trazer uma contingência para mais de 10 bilhões de emendas para poder trazer, de alguma forma, de volta para os cofres públicos, ou, na verdade, não retirar esse valor que não foi aprovado, Thiago.